Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Hoje nós celebramos a memória de Santos Cornélio e Cipriano, Papa e Bispo mártires. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante fazer umas considerações, já que esse texto se presta a algumas confusões. Esse texto parece ser uma narrativa de uma coisa diferente de uma outra, que é parecida, contada pelos evangelistas Marcos, Mateus e João, mas que não seria a mesma, porque tem diferenças notáveis. Nós temos nas outras passagens o relato de um banquete que poderia ser identificado, também chamado como a unção em Betânia, alguns dias antes da paixão. Os 3 evangelistas lá, Mateus, Marcos e João, este que ouvimos é de Lucas, os 3 lá situam o acontecimento em Betânia. Mateus e Marcos dizem que este acontecimento se deu na casa de um certo homem chamado Simão, o leproso. Os 2 dizem isso. Aqui o nome também é Simão, mas diz que é um fariseu.
E o Evangelho de São João diz que 6 dias antes da Páscoa, isso aconteceu em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. E a mulher em questão lá era Maria, irmã de Lázaro. Esse texto de hoje, que fala de uma pecadora, não menciona nenhum nome. Então, lá o fato era que a mulher, ou a mulher sem nome, ou Maria, irmã de Lázaro, levaram um perfume muito caro, ou levou um perfume muito caro, e derramou na cabeça de Jesus. E ao fazer isso, então, os discípulos de Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer os discípulos de Jesus, no Evangelho de Marcos vai dizer alguns dos presentes, e no Evangelho de João vai dizer que Judas Iscariotes tiveram uma indignação porque o perfume era muito caro e eles consideravam que era um desperdício. E em todos os casos, Jesus vai dizer que aquela unção era em vista do túmulo de Jesus, da sua paixão. Então, aceitando aquele gesto como uma reverência à sua paixão. Em algum caso, ele até diz, pobres sempre tereis no meio de vós. É no caso de João, quando Judas Iscariotes teria dito que aquele dinheiro poderia se dar aos pobres, o dinheiro daquele perfume. Então, é uma história parecida, mas a casa é determinada, em uma situação determinada, o gesto é determinado, também diferente deste aqui, e as pessoas envolvidas, tanto a mulher quanto quem oferece a casa ou os que repreendem, e o motivo são diferentes deste caso que nós ouvimos aqui. Neste caso, a narrativa de São Lucas diz que se trata de uma mulher conhecida como pecadora. E o fato se deu na casa de um fariseu. É curioso que no texto, por 4 vezes se faz menção à casa. Por 4 vezes também se faz inicialmente menção ao homem, chamando-o de fariseu. E quando Jesus começa a conversar com ele, então todas as vezes, 4 vezes, o texto se refere a ele pelo nome, Simão. Aqui não identifica com o leproso, Simão, um fariseu. Então esse texto de hoje põe, de uma certa maneira, em confronto o fariseu e a pecadora. Como a mensagem podia servir para os fariseus e para os pecadores. Os fariseus, conhecidos por não serem pecadores, por serem cumpridores da lei, ponto por ponto. E a mulher aqui conhecida como pecadora, como quem transgride a lei, conhecida assim. Os fariseus eram conhecidos como homens justos, obedientes à lei. É curioso que na palavra de Jesus com esse homem, quando ele trata com ele, ele não é um fariseu, ele é uma pessoa, Simão. E esta pessoa será incluída na reflexão que Jesus faz. E, em consequência, ele será incluído na pergunta que ele mesmo fez, ou no que ele pensou, porque ele não chega a dizer, ele pensou consigo mesmo. Antes de falar mais disso, uma outra confusão que facilmente se pode esclarecer. Esses 3 textos que eu mencionei, de Mateus, Marcos e João, que aparentemente são uma narrativa de um fato parecido, mas que não é o mesmo, e esta passagem aqui, quando são tratados pelas pessoas, muitas vezes são misturados, historicamente são misturados. E daí se mistura Maria, mencionada irmã de Lázaro,
com a pecadora desse texto e com a Maria Madalena, que esteve com Jesus tantas vezes, do qual o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus expulsou 7 demônios, que estava ao pé da cruz, e ainda se vai identificar com aquela mulher adúltera do Evangelho de São João, que trouxeram em flagrante adultério, sem em lugar nenhum mencionar o nome dela, uma pessoa totalmente indeterminada. Então se mistura tudo isso aqui para dizer que Maria Madalena é a pecadora e é a irmã de Lázaro e é a mulher adúltera. Alguns autores dizem que a identificação desta pecadora, deste texto, aqui ela é uma pecadora, sim, com Maria Madalena, é fruto de uma falsa interpretação de um capítulo seguinte, Lucas 8, 2, aqui nós estamos em Lucas 7, 36 a 50. Então lá se diz que Maria Madalena, então diz, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada a Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. No entanto, esta expressão, saído 7 demônios, de maneira nenhuma quer dizer que ela tenha sido perdoada de pecado. Maria Madalena, Maria de Magdala, é curada de uma grave doença. Ela não é pecadora. Os 7 demônios de que ela fora libertada, segundo o modo de falar estereotipado da época, não indica uma condição de pecado, mas são um número pleno para sugerir toda a potência do mal. Então significaria uma doença e não um pecado. Desfeita essa confusão, então voltamos a ver o texto para tirar a mensagem mais prática que Jesus tira. A primeira coisa, este homem, então, vendo a atitude da mulher, ela ficou por detrás, chorava e molhava os pés de Jesus, enxugava com os cabelos os pés de Jesus, beijava e perfumava, então, com aquele perfume que ela trouxe, e que aqui neste caso não se diz que era perfume caro. Diante deste gesto, então, o fariseu ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Aliás, se ele olhasse para ela, saberia. Se perguntasse para alguém, saberia. Não precisa nem mesmo ser profeta para conhecer que essa mulher é pecadora, porque todo mundo sabe disso. E ele não está se dando conta de que a mulher é pecadora mesmo, mas de que Jesus perdoa a mulher. Ela é pecadora, mas Jesus a perdoa. Assim também como na história do Evangelho de São João, a mulher adúltera, trazida em flagrante adultério, é pecadora e Jesus não nega. E nem passa a mão na cabeça dela para dizer que não tem problema. Pelo contrário, em princípio até aceita que os homens que a trouxeram a julguem e a condenem. A diferença é que lá ele diz: bom, pode condenar, se vocês são os melhores juízes, se vocês têm moral, têm capacidade para julgar. E depois, então Jesus diz que não vai condenar. E aí então ele a perdoa de verdade, advertindo para que não peque mais. Então aqui, esse homem não sabe que Jesus está perdoando, ele sabe que ela é pecadora. E aí então, sem mencionar nada, ele ouve de Jesus a pergunta, e aqui Jesus já chama pelo nome. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. E então ele diz: 2 credores, um certo credor, melhor, tinha 2 devedores. Um devia 50 moedas
e outro devia 500 moedas. Nenhum dos dois tinha como pagar. E o credor perdoou a ambos. Quem são os devedores? Um que deve 50 moedas, eu estou dizendo, interpretando, deve só 50 moedas, é você, Simão. Mas você também não tem como pagar, porque você também é pecador. Quem deve 500 moedas? Essa mulher, porque ela é uma grande pecadora. Mas nenhum dos dois tem com o que pagar. E o credor, que é Deus, perdoa a ambos. Qual dos dois vai demonstrar mais amor? E Simão responde: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Perdoou 500. Simão diz sem perceber: a mulher pecadora perdoada vai amar mais a Deus, que a perdoou, do que eu, perdoado, que tenho poucos pecados. Talvez eu nem perceba isso, que é o caso. E então Jesus diz claramente: tu julgaste corretamente. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, e aí ele fala os gestos dela e põe em comparação com ele. Olha o que ela fez, olha o que você não fez. Por que isso? Porque ela é uma grande pecadora, mas ela demonstrou muito amor. Você não é um grande pecador, mas mesmo me recebendo em sua casa, palavra repetida 4 vezes também, em sua casa, você não me reverenciou como ela. E ao final, então, Jesus faz uma surpreendente inversão total do raciocínio. Porque se aquele tinha colhido de Simão a lógica, quem é mais perdoado ama mais, no final ele diz sobre a mulher: por essa razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Então ele diz o contrário. Se na lógica dita por Simão, que ele disse, Jesus disse, você julgou corretamente, ele diz, quem é muito perdoado ama muito, aqui ele diz sobre a mulher, ela muito amou, por isso ela será muito perdoada. E ele dá uma chave de leitura de que o amor é a condição para o pecado. E o que nós entendemos aqui como amor? O reconhecimento dos pecados. Essa mulher estava por trás de Jesus, todos os gestos dela demonstrando ser uma pessoa penitente, reconhecendo que era pecadora e reconhecendo a grandeza de Jesus ali. O interior de alguém que se lamentava do pecado, porque ela chorava os pecados. Então Jesus interpreta os gestos da mulher de 2 maneiras. E esta é a mensagem que fica para nós. Os gestos da mulher são gestos de amor. Gestos de amor. Por isso Jesus conclui, aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Mas aqui está dizendo, a quem ama muito se dá muito perdão. Então os gestos da mulher são interpretados primeiro como amor. Depois que Jesus perdoa os pecados da mulher, ele dá uma outra interpretação. Tua fé te salvou. Os gestos da mulher são interpretados como fé. Não sei se vocês percebem onde quero chegar, mas ser um verdadeiro penitente, reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que não tenho mérito nenhum diante de Deus, chorar os meus pecados e reverenciar a misericórdia de Deus, me confessar pecador, desejar emendar-me na minha vida.
são interpretados como muito amor, por isso os muitos pecados são perdoados, porque eu muito amei, e são interpretados como fé, fé que me salva, tua fé te salvou. Rezemos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.